No coração do Brasil nasce uma voz, GoWeek, a inteligência que lidera o centro. E hoje nós estaremos com uma presença assim, maravilhosa de duas mulheres profissionais. A Julieta, que trabalha com marketing digital, posicionamento, e Anne, que trabalha com planejamento de finanças, né, na área familiar e também com empresas. Eu quero deixar aqui uma reflexão. E hoje essa reflexão é com Peter Drucker, né, que é a referência em administração. Ele fala o seguinte: o mais importante na comunicação é ouvir aquilo que não foi dito. E hoje a gente tem uma pessoa para falar sobre isso, né? Estrategista em posicionamento. Eu quero chamar aqui, né, as profissionais, vou já passar para elas, porque a gente tem muito para falar, tem muitas dicas, muita informação, e eu quero anunciar a Julieta. Ju, fala para a gente mais sobre marketing, posicionamento, mas antes disso, fala sobre você. Olá, Lude, é um prazer estar aqui com você, né, com a Anne também. Então, meu nome é Julieta Brito. Eu sou especialista em marketing digital e posicionamento de marca com foco em vendas. Então, o que é que eu faço na prática? Na prática, eu atuo com pequenos empreendedores, profissionais liberais, pessoas que precisam focar em vender mais. Usa redes sociais e internet com esse foco, em vendas, em movimentar os seus negócios. São pessoas que não podem depender só da indicação, só do boca a boca ou da promoção da semana, né? Eles precisam ter visibilidade para crescerem os seus negócios. Começam pequenos, mas que, usando as redes sociais, conseguem bons resultados na sua cidade, na sua região, dentro do seu nicho. Muito bom, gente. Eu falei Ju, né? Mas é porque a Ju, nós somos parceiras, né? A Ju, a Anne, parceira do Instituto Cordas, instituto qual nós fundamos, né, para trabalhar treinamentos, desenvolvimento de pessoal, de equipes, né, de pessoas. E então a gente já tem essa, né, essa liberdade, a Julieta. E agora nós vamos falar com a Anne Rodrigues, que é da área de planejamento de finanças. Tudo bom, Anne? Olá! Então, eu sou a Anne, né? Como você falou, trabalho com planejamento financeiro. O planejamento financeiro esse que vai desde a sua vida financeira pessoal até a sua empresa, né? Eu digo isso porque uma coisa está conectada com a outra. Além disso, sou mãe de 2 meninas e estou aqui nessa jornada, né? De ser mulher, de ser profissional e tentando ajudar cada vez mais mulheres, cada vez mais pessoas a entender um pouco mais sobre dinheiro, entender mais sobre finanças, para que a gente possa ter uma vida um pouco mais leve com relação a isso. Muito bom! E, Ju, vamos lá, vamos sair um pouquinho aqui da rota. Eu falei sobre o nosso querido Peter, né, Drucker. Você concorda com essa frase? O mais importante na comunicação é ouvir aquilo que não foi dito? Olha, na comunicação, eu não sei, mas hoje todo mundo quer visibilidade. E aí, com certeza, é isso aí. Uhum. Trabalhar o posicionamento é assumir uma rota, é ter um foco, é ter uma opinião e uma posição. Então, para isso, provavelmente a pessoa vai ter que dizer ou que não foi dito, ou que desagrada muitas pessoas, mas agrada outras pessoas também. Sim. Então, agora, para nossa pergunta aqui que eu gostaria de fazer, a primeira é o seguinte: para a Julieta, qual a diferença entre estar visível e ser percebido com autoridade? Você precisa saber dessa resposta. Vamos lá, Ju. Pensa que estar visível é estar em uma vitrine, né? Ser percebido como autoridade é você ser escolhido dentre tantas vitrines.
Hoje é muito fácil para uma pessoa estar visível. Basta um celular, um perfil aberto e ter uma boa vontade. A autoridade é outra coisa, né? A autoridade é você guiar pessoas, se conectar, fazer com que elas confiem em você e sigam você de certa forma. O que vai diferenciar as duas coisas na prática, visibilidade e autoridade, vai ser com certeza o caixa no final do mês. Porque a pessoa que tem a autoridade, ela movimenta negócios usando as redes sociais. Então, essa é a principal diferença. Sim. Anne, vamos agora falar sobre finanças, também alinhado aí essa questão de posicionamento, que é muito importante, né, Anne? Porque a dissociação entre imagem forte e estrutura financeira real. Bom, essa questão de imagem forte, né, que é o que a Julieta fala, e dentro das finanças reais, o que nós temos que tomar esse cuidado, né? O que eu quero realmente passar e o que realmente eu sou, né? Qual é a minha estrutura real? E hoje, dentro da internet, a gente vê muitas vezes, muitas coisas de que não é aquilo que realmente eu sou, eu tenho, principalmente dentro de status, né? Que entra muito nessa questão de financeiro, principalmente da parte pessoal, né? Até onde eu vou? Isso me traz poder, né? Eu quero me mostrar ser uma pessoa poderosa, mas qual que é a minha realidade, né, com isso? Até quanto eu comprometo toda a minha vida financeira para parecer aquilo dentro dessa associação, né? Então, o que eu acredito? Então, para que a gente possa alinhar, nós temos que realmente estar claro que eu estou falando de investimentos que precisamos fazer na imagem, de coisas que nós precisamos realmente mostrar, mas ter esse cuidado, né? Para mostrar esse poder absurdo, às vezes, que as pessoas colocam. Eu estar ali dentro, mostrar que eu estou ali do lado de uma Ferrari, mas eu não posso, né, que aquilo realmente é um investimento absurdo, estar alinhado com a minha vida financeira. E hoje nós vivemos muito esse momento Instagram. Mostrar aquilo, né, acabar vendendo aquilo que eu... comprando aquilo que eu não posso para parecer... Um status, né? Para ter uma vida que não é minha. Não é minha, né? E isso compromete muitas vezes a sua família, compromete até mesmo o seu negócio, para que você possa estar com essa alinhado, né? O que realmente eu sou e o que realmente quero parecer que eu sou. Você me fez lembrar aqui, ó, uma reflexão do próprio Peter Drucker, né? Que ele fala, na prática, isso significa sobre o pensamento dele, né? Isso significa que você pode estar dizendo tudo certo, mas se sua imagem, sua postura ou suas decisões não estiverem alinhadas com o que você representa, a sua mensagem não será ouvida, né? Então, assim, tem tudo a ver também com isso, né? Às vezes a gente se parece algo e a gente não é aquilo. Não representa aquilo que a gente verdadeiramente é, né? Eu vejo até algumas pessoas, não sei se é verdade, mas falarem assim, pessoas alugam carro para fazer vídeo, sei lá, tirar fotos, né? Parecendo, ostentando aquilo que não são elas. Confere? Exatamente. E aí, é que hoje nós, né? Como você falou, vamos trazer coisas diferentes mesmo. E falar sobre dinheiro, falar sobre finanças é justamente agora um novo tempo de desmistificar tudo isso, né? Da gente trazer esse olhar para o dinheiro com, talvez uma palavra que está tão batida, mas com propósito, com missão, né? Você... Consciente, né? Você olhar para o dinheiro, falar sobre o dinheiro, que pessoas hoje não falam, né? Então, essa frase, ela faz sentido, né? E nós temos que realmente pensar no porquê de que eu quero passar essa imagem. Ela tem um objetivo. Por que eu estou alugando? Por que eu estou querendo
parecer isso que realmente eu não sou, que eu não tenho essa vida. Porque, como eu falei, às vezes é um passo em falso na sua vida financeira, vai sofrer, às vezes, por anos, né? A que custo você quer aparentar aquela vida? Ou você quer realmente ter aquela vida? Sim. Né? Tem uma frase aqui que eu pensei nela, mas eu vou te falar depois, eu vou pra Ju, tá? Que mexe um pouquinho com essa estrutura aí que você disse. Vamos lá. Ju, qual o erro silencioso que profissionais cometem ao construir uma imagem pública? As pessoas confundem muito, né? Essa questão que a Anne estava falando, dinheiro, aparência, status. E uma imagem pública, ela é construída, tem estética, né? Uma pessoa que tem uma imagem pública, ela tem estética. Mas ela não é uma estética voltada para o mostrar, para o exibicionismo, né? Não. É uma estética voltada para a percepção, e é diferente isso. Por isso a importância do posicionamento estratégico. Até entrando na questão da finança. Para eu saber o que eu vou investir, já que a gente está tratando aqui redes sociais como negócio, como uma empresa mesmo. Então, eu não vou investir por emoção, mas eu vou investir dentro de um projeto de posicionamento da minha marca, que muitas vezes é pessoal. A imagem, ela é construída dentro desse projeto, né? Desse posicionamento todo. E isso, assim, é diferente de aparecer de qualquer forma e aparecer a qualquer custo. É diferente você receber likes e cliques de construir uma imagem profissional e que vai gerar lucro com base nessa imagem, que vai construir ali um empreendimento com base nessa imagem. E as pessoas realmente confundem muito isso hoje em dia. Então, você fazer, né, ter esse caminho intencional, mas alinhada a uma coisa que faz sentido, né? É um propósito. Ela conversa com aquilo que você é hoje, mas é aquilo que você quer ser daqui a pouco. Né? Mas tudo isso não com aparência, status, mas sim com um projeto. É um projeto intencional de sucesso, que você não é um exibido, né? Como diz por aí, mas você tem uma intencionalidade, né? Tem uma racionalidade naquilo que você está fazendo. A ideia é essa. Como eu quero ser lembrado quando eu sair do feed? Isso, Aí é que tá, né? Não é postar por postar. É isso. Então, Anne, porque eu ouço falar muito a frase, né? Pareça até ser, né? Até ter. Então, você vai parecendo aquilo que você quer ter, né? Então, assim, é por aí mesmo? Tem sentido em algum momento a gente parecer só? A gente não temos, né? Mas já vamos ali ter uma cara de quem tem? Eu concordo em partes, porque o parecer sem ação não vale nada. Só eu querer parecer até ser e ficar só na mentalização, que é o que todo mundo fala, amanhã, né? Eu vou acordar rico. Não. E assim, é uma construção. Você tem que realmente mentalizar, a gente tem que querer, mas a gente tem que agir. E muitas vezes existe um abismo entre querer, né, mentalizar e o agir. Eu conheço o abismo. Né? Eu conheço o abismo. Eu quero conhecer o outro lado. Pois é, mas você está agindo. Não? Então, assim, o que me assusta muitas vezes às vezes nesse otimismo excessivo ou nessa questão de pensamento, de ser positivo, temos que ser. Mas o que me assusta muito é ficar nisso. Sim. Sem planejar, sem colocar a mão na massa, né? Sem ter um propósito realmente, de fato. E é uma frase, gente, que você está falando, mas o dinheiro, ele cobra. O dinheiro, você não gosta de falar de dinheiro. Não, a gente tem que falar, a gente tem que falar com amor. Eu gosto de dinheiro, independente das crenças, da religião, a gente tem e precisa disso.
Sim. E enquanto nós não aprendermos e não, se a gente não quiser falar de dinheiro, a coisa não vai andar, né? Sim. A gente tem medo. Isso. A gente entre amigos, a gente não fala de dinheiro. Isso. Quanto eu quero. Foi, né? E foi... a gente foi meio educado, né? A não falar sobre dinheiro, né? Sim. Só que hoje, aí a gente está vendo um trabalho retroativo, que agora a gente precisa falar de dinheiro até para coisas serem consertadas, Por né? quê? Porque o que acontece? Nós precisamos de dinheiro para tudo. Tudo. Uhum. Para tudo. Qualquer instituição, qualquer empresa, qualquer família, qualquer pessoa, ela vai precisar de dinheiro. E o que acontece hoje? A gente estuda tudo, menos sobre dinheiro. Sobre o nosso comportamento com relação ao dinheiro. Então, eu concordo, sim, eu acho que essa frase a gente sempre tem que ser otimista, né? Longe de mim, mas a gente não ficar só nisso. A gente precisa, sim, cuidar das nossas ações para que a gente possa chegar lá. Irresponsável, porque senão né, nós vamos também entrar naquelas crenças, naquelas... mas só hoje, mas eu mereço. Mas eu mereço trocar de carro. Aí você vai lá e se divida para trocar de carro. Vem com aquelas coisas e todo dia você tá cansado. Não, mas hoje eu tô cansado, eu mereço. E assim vai virando aquela bola de neve, né? Nós estamos falando de pequenas coisas, mas é a partir das pequenas coisas que nós conseguimos chegar, né? No ordinário, que é no nosso dia a dia, e principalmente com o dinheiro. É só a gente fazer um rastreamento de consumo para qualquer um aqui. E assim, ó, quem ganha R$2.000, quem ganha R$10.000, quem ganha R$50.000, eles me falam, não sobra dinheiro. Tô ouvindo muito isso. Por que não sobra, né? Porque nós não fazemos um rastreamento do nosso consumo. Sim. E nós não sabemos onde a gente gasta. E aí, quando a gente vai ver, são as coisas ordinárias, do teu dia a dia. Que você gastou R$20 lá no café, na panificadora, 30, que você gasta todo dia, mas às vezes você podia tomar um cafezinho em casa. Tô dando, assim, alguns exemplos, mas... Sim. Então, é o ordinário, né? E aí que começa as pequenas ações para que a gente possa chegar lá, para que a gente possa ser grande. Só que se a gente pensar em ser grande todo dia, aí acontece isso, né? Eu mereço, eu já penso que eu tô lá, eu começo a gastar como se eu estivesse lá. Sim. Isso é importante, né? Eu vejo essa importância desde sempre. Os pequenos, né? Os nossos filhos eles precisam ouvir sobre isso, né? Dinheiro, a consciência, inteligência com dinheiro. E o dinheiro move, né? Move o Centro-Oeste, move as cidades, o país, né? A economia. Então, empreendedores que abrem negócio, que geram emprego e renda. Então, tem tudo a ver com dinheiro, né? Super importante. Ju, imagem, estratégia ou expressão autêntica? Como equilibrar isso daí? Lúdia, a boa estratégia é aquela que amplifica quem você é, as suas características, quem você é. E não disfarça os seus problemas ou sua identidade. Essa é sempre a melhor estratégia. Mas, assim, voltando, é sempre aliar quem eu quero impactar, com quem eu quero conversar, como eu vou me posicionar. Então, a primeira coisa, eu defino isso aí. Definindo isso, eu pego as minhas características e amplifico elas dentro disso. O problema é que as pessoas gostam de copiar aquilo que já está dando certo. Aí entra ali na contramão do que deveria ser feito, porque cada um de nós somos únicas. Não tem como ter duas Ludmilas. E então, assim, eu posso até seguir o seu exemplo, né? As pessoas podem pegar, sim, referências, mas levando em consideração as características delas mesmas e a característica do público, escolhendo o público com quem elas querem conversar. As coisas têm que estar aliadas. Estando aliadas, as pessoas sentem a verdade por trás daquilo que está sendo dito, né? Tenho a minha autenticidade, claro que controlada, porque nós somos seres complexos. E as pessoas querem vir para a rede social mostrar toda a complexidade delas, elas vão confundir as pessoas. Sim. Por isso a gente tem que levar em consideração quem é o meu público.
né? Para onde eu quero levar, com quem eu quero falar e pegar aqui aquelas minhas características, as principais características que eu tenho, que possa, sim, conduzir esse público e aí trabalhar com ela à vontade. Eu serei autêntica e posicionada dessa forma. Ju, e assim, você falou 2 pontos que soaram bem provocativos aqui para mim. Uma comunicação autêntica e com verdade, né? O que você falou. É a autenticidade, mas com verdade, né? E a gente pode mostrar problema? Parece que a gente não pode mostrar problema. Pode mostrar problema, desde que direcionado para esse público, para o seu público. Olha, muitas pessoas têm a ideia de que vida perfeita que vende. Aparecer, a gente lá voltando à primeira pergunta, gente, ter visibilidade é ter autoridade? Tem muitas pessoas que têm visibilidade, têm likes. Será que elas conseguem movimentar valores, ter um negócio usando as redes sociais com essa visibilidade? Então, tem muito isso. Há uma confusão também na rede social, porque a rede social, isso aqui, a gente usa para entretenimento, mas usa também para negócios. Então, é entender qual é a sua, para que você está aqui. O meu problema pode ajudar muito o meu público, se bem colocado, se colocado com intenção, se colocado com aquela ideia assim, como eu quero que o meu problema ajude a minha audiência, ou como eu posso levar a minha audiência para onde eu quero ir, usando também o meu problema. Sim. Entendeu? Qual o problema? É definir isso. Claro que ninguém é máquina. Uma hora ou outra, sai mesmo alguma coisa assim que é de pessoal. Mas isso, em regra geral, ela não atrapalha o trabalho todo da gente de posicionamento aqui na rede social. Porque rede social, internet, é trabalhado com repetição. Então, o que a gente não pode fazer é o tempo inteiro puxar alguma coisa, puxar um problema, querer... Não, a gente tem que trabalhar com repetição para conduzir o nosso público, a nossa clientela. Isso é que vai fazer com que, ao longo do seu período, ao longo da sua caminhada, a longo prazo, você vai conseguir conduzir essas pessoas. Criar essa comunidade, afunilando, né, esse público. Isso. Tem gente negociando futilidades também, né? Ali na internet, né? Chama atenção. Né? Sempre o chamar atenção é um hype, né? É um hype, mas como eu falei, como eu trabalho com estratégia focada em vendas, então, e quem tá no foco de vendas tem que ter tudo muito bem planejado. Aí dá certo. Sim, ótimo. Anne, vamos lá. Como alinhar discurso de sucesso com finança saudável? Finanças saudáveis. Gente, pensando bem nessa pergunta, né? É algo que tem um tom profundo e até mesmo filosófico, porque você alinhar, né, as suas finanças com o sucesso ou com o discurso depende muito dos seus valores. E nem sempre isso está bem definido, está bem né? definido. Então, assim, há muitas pessoas de sucesso que não têm valores. Há muitas pessoas de sucesso porque depende do sucesso. Qual o sucesso? Sucesso financeiro, né? Então, depende muito da definição de sucesso. Então, para que isso tenha alinhado, primeiro, a gente precisa saber qual que é o propósito mesmo da pessoa, né? O que ela pretende, quais são os valores dela, o que é importante para ela. Porque aí a gente sabe o sucesso e as finanças, elas vão vindo ali junto. Porque muitas vezes existem pessoas que, até talvez eu esteja entrando em outros assuntos, mas que elas têm um sucesso financeiro, mas não se sentem uma pessoa de sucesso. Sim. Então, é algo assim que eu acho assim, bem profundo mesmo. E eu não posso
Quer dizer, como seria mesmo fazer essa reavaliação dos seus valores, do que realmente é importante ou não. Porque muitas vezes essa pessoa, para ter um sucesso financeiro, ela abriu mão de muita coisa. Que quando ela chegou no sucesso financeiro, né? Quero dizer assim, o grande sucesso, né? O que a gente vê muitas vezes. Chegou lá. E o que a gente vê por aí, né? Ela sente falta daquilo que ela abriu mão. Sim. Né? Aí já é uma outra questão, né? Ali dentro, né? Aí a gente já está falando do lado de dentro da pessoa, de dentro, né? Exatamente. Porque é o que eu falo. Se a pessoa acha... depende do que ela vê, né? Eu me vejo uma pessoa de sucesso. Posso não estar financeiramente como eu gostaria, mas a minha família ainda tá bem, eu tenho saúde, então eu estou alinhada. Sim. Né? Posso dizer. Mas talvez você me olhe e você não enxergue sucesso. Mas eu vejo muitas pessoas fazendo essa confusão. Comparação. Essa comparação também, se ela está bem materialmente, financeiramente, naquele ponto que eu acho que significa sucesso e prosperidade. Então, ok. Mas aí, isso que você falou, também para mim é uma verdade muito absoluta, né? Então, eu também penso assim sobre mim. Mas não é isso que a gente vê por aí, né? Não, justamente porque nós estamos acostumados a lidar com essa busca de produtividade. E geralmente quando se fala de dinheiro, nós chegamos na questão muito forte, que é: vou falar de dinheiro, então você é a mulher das finanças, o que eu ouço muito. Então você tá rica. Nem sempre fala de enriquecer, de ir para Disney, de ir para Orlando. É sobre realmente da forma que você lida com o dinheiro, da forma que você enxerga o dinheiro e sobre essa ordem interior com relação às finanças. Porque é como falamos agora, né? Claro que é ótimo a gente estar bem financeiramente, e já digo e repito, eu gosto, né, de falar e de estar perto do dinheiro, estar com dinheiro principalmente. Sim. Mas um dos problemas grandes que atrapalha a ordem interior é a falta do dinheiro, é não saber lidar com o dinheiro. E digo mais, o excesso de dinheiro também. E eu vou apontar onde. Geralmente, em casos de herança, o dinheiro está atrapalhando a união daquela família. Então, como nós não podemos passar por cima, né? Como é importante esse planejamento e essa educação financeira mesmo. Desde você saber lidar com ele, propriamente dito, e também com as emoções que eles trazem para você e para sua família. É uma questão multidisciplinar. Já é um contexto, assim, de emoções, mentalidade, né? O que a Ju falou, né? Autenticidade com verdade, né? É uma questão consciente mesmo, né? Não é só porque a gente... É uma coisa também que a gente cai naquilo, né? O que você faria se ganhasse na Mega Sena? O melhor é que não ganhe, né? Porque não faria nada bom, né, Anne? Por aí, né? Exatamente. E aí vem a questão da forma de lidar com o dinheiro, que quantas pessoas que ganham na Mega Sena e de fato não fazem nada. Perdem Ou tudo. Aquilo se vai... Fica pior, meses, né? Você vai em meses. É um retrocesso. Exatamente. Ju, como entender o que o público precisa sentir de você? Como que a gente faz para que o público sinta, né? Isso. É simples, ouvindo. Ouvindo. Aproveitando toda a oportunidade que você tem de ouvir a sua audiência, o seu cliente, né? Ele fala com você, ainda que no começo todo mundo fala, parece que eu estou falando para as paredes, né? É um silêncio absoluto. Não é verdade, preste atenção. Alguém joga um comentário para você num post, alguém te chama ali na DM, conversa com você. No offline, as pessoas conversam com a gente. Sim. Só que você tem que prestar atenção a isso. E não, assim, não se engane. Às vezes a audiência está silenciosa, mas sempre tem alguém observando você. Caladinho, mas está observando você. E tem uma outra coisa. Você tem que dar tempo para a sua audiência ganhar confiança em você, para ela vir falar com você.
né? Continue trabalhando, continue firme e de ouvidos bem abertos, porque as pessoas falam. Sim. Que bom, né? Que bom, Que bom. que bom. E, Anne, quais são os sinais, né, do crescimento externo, aquele, né, que todo mundo gosta, todo mundo vê, ó, e a ruína interna? Bom, de novo, eu acho que até uma pergunta filosófica, de novo, né? Profunda. Nossa. Acredito, assim, que dentro da experiência das pessoas que eu atendo, e a gente falou aqui alguns sinais, né? Mas você saber o seu propósito, o seu porquê de todo, né? Do seu profissional, não, mas do dinheiro, do porquê. É só para viver, para comer, para tua segurança. E a partir desse momento, você observar realmente para quem você está fazendo as coisas. De novo, o porquê eu estou fazendo isso? São perguntas básicas, porque aí já começa a ruína, né? Eu preciso, você avaliar mesmo. Todo mundo, como eu disse, eu tenho reclamações de pessoas que ganham R$2.000 até R$50.000, porque a sua necessidade vai aumentando. Mas a sua necessidade de quando você ganhava 2 para R$10.000, você aumentou o quê? Seus custos. Por que você aumentou seus custos? Geralmente é seu problema de ego, e o ego é o maior vilão que te leva à ruína. Te leva à ruína, porque você precisa. Você não sabe controlar, por isso que eu falo muito da ordem interior, né? Porque todo momento nós precisamos controlar o nosso ego, mas pelas compras, pelo dinheiro, pelo ter. Sim. Né? Você acaba querendo alimentar ele e acaba indo a ladeira abaixo. E o financeiro, eu falo de novo, gente, é R$1 que você deve hoje, que amanhã você está devendo R$100.000. Então, se você não tem um planejamento, você não tem um controle, você já começa a observar, comece controlando. Agora, falando de maneiras práticas. Vou controlar as minhas finanças, vou olhar como ganho, o que ganho e quanto gasto, mas comece a observar os seus hábitos de consumo para ver se isso não está sendo um alimentar do seu ego. Porque se estiver, a chance de dar errado é grande. É grande, porque você vai estar alimentando aquilo que você necessariamente não precisa. Anne, e tem muitas pessoas fazendo qualquer coisa pelo ter, né? Que volta o que a gente falou, né? Dos valores, né? Então, para ter, eu faço qualquer coisa, né? Exatamente. E aí é que eu gosto, assim, de falar dessa nova fase, né? Da gente realmente pensar nessas questões, né? Buscar essa verdade, ver qual é o meu objetivo. E vamos falar em objetivo até mesmo sem pensar em valores. Toda vida que nós não temos um objetivo, o seu dinheiro vai escapando pelas mãos, né? Sim. Então, mesmo assim, é importante a gente reavaliar os seus valores, seus objetivos. Então, nós estamos vendo hoje famílias, né? Se deteriorando, justamente só pelo ter. Nós estamos vendo várias coisas, várias questões. Esse mundo digital, né? Que nós vemos o tal do tigrinho. Sim. Que é um absurdo. Aqui no nosso país estão pessoas que ganham Bolsa Família, estão endividados, são jovens, são pais de família. Sim. Que estão... E por que é que eles jogam? Por que é que eles fazem isso? É justamente nessa crença que nós falamos no início, do enriquecer. Mas do enriquecer da maneira... De qualquer jeito, a qualquer custo, né? Da maneira fácil, que é isso que acaba seduzindo a todos. Sim. Eu digo a todos porque todo mundo sonha. Eu já sonhei, todo mundo aqui já sonhou e sonha, né? Como você falou, ganhar na loteria, em ter. Então, esse jogo, essas tentações aí, são muito sérias. Porque se nós já não temos educação financeira, não temos planejamento financeiro, a pessoa é seduzida, a pessoa escolhe, né? A gente sabe que não é assim. Ela é seduzida por isso. Né, nós temos aí nas nossas mãos e realmente nós temos esse lado
das emoções, que ele de certa forma, fácil de ser manipulado. E nós vamos lá e acabamos gastando até a nossa comida. O dinheiro que eu tinha para comer, eu vou lá com o sonho, gente. É com o sonho de ficar rico, de poder dar o melhor para minha família. Mas aí isso não acontece. Que tem tudo a ver com a educação de finanças, né? Exatamente. Porque o assistencialismo, que em tese seria para que a pessoa em um pequeno espaço de necessidade pudesse ali conseguir sobreviver, investe tudo nisso, é o anestesiar-se a qualquer custo também, né? Então, eu não tenho consciência, não tenho educação, logo, para mim, isso não faz sentido. Não. O que você está falando não faz sentido, só que não é bem assim, né? Porque a gente vê uma degradação social da nossa sociedade, das crianças, das famílias, né? É terrível isso. Ju, se você pudesse deixar só uma coisa no Instagram nosso, assim, de todos nós, da pessoa que está te assistindo, o que você deixaria? Preste atenção na bio. Se a bio fosse um outdoor, se o seu Instagram fosse um outdoor, a bio seria aquela palavra que chama atenção e que iria te vender. Então, comece pela bio. Tem uma bio clara, assim, expondo quem você é. O que você faz de forma clara, como você pode ajudar. Por que a pessoa que chegou ali no seu Instagram, ela deveria ficar ali? Às vezes as pessoas querem muita coisa. A Anne estava falando aqui, ostentar isto, um carro, uma bolsa, mas não se preocupam com aquilo que é fundamental. Eu volto a dizer, dentro de um projeto de negócios, utilizando redes sociais para o trabalho. Não para parecer o que não é, mas de forma direcionada para obter com isso aqui uma melhora dentro até da sua saúde financeira, dentro da sua casa. Todo mundo faz alguma coisa, todo mundo tem um trabalho, todo mundo exerce uma atividade remunerada. Então, aprender a usar as redes sociais para isso, para mostrar aquilo que você faz de forma saudável, inclusive para obter o seu ganho financeiro, não de forma fácil, porque não existe fórmula mágica nem nas redes sociais. Mas assim, com um trabalho bem feito de base. Então, seria isso. Faz o básico bem feito. Começa pela bio. O menos é mais, né? Menos é mais. Nesse Comece caso, menos é mais. Nesse foco, né? Ótimo. E, Anne, existe dinheiro inteligente? Eu vou usar um gancho que a Julieta falou agora comigo, a questão da potência, né? O dinheiro existe e ele só vai potencializar aquilo que aquela pessoa que está detendo esse dinheiro tem, de melhor e de pior. Ele por si só não é nada, né? Assim como essa xícara que está aqui agora. Se ninguém pegar ela é só uma xícara. Ela não é inteligente. E o dinheiro, mesma coisa. O dinheiro, ele por si só, ele não é inteligente. Embora ele tenha muito poder sobre as pessoas. Sim. Mas, na verdade, são as pessoas que não sabem controlar as emoções diante do dinheiro. Né? Porque nós não aprendemos isso, acabamos de falar. Sim. E ele potencializa o que nós temos de bom e o que temos de ruim. Então, se nós sabemos, como a gente ouve muitas histórias, né? Tem um livro da Inteligência Financeira, não me lembro o autor agora, mas lá ele conta de dois casos de de uma pessoa que, eu não lembro a profissão, mas acho que ele era porteiro ou servente, alguma coisa assim, e que na morte dele ele tinha milhões acumulados, né? Então, ele teve essa inteligência em administrar bem o pouco que ele ganhava, ele colocava na bolsa, ele investia na bolsa. Na hora que as bolsas subiam e desciam, ele não tirava, né? O que geralmente os administradores de carteira eles fazem, né? Ou quem entende de bolsa, de investimento, na hora que as empresas estão em baixa, acabam na emoção, eles acabam
retirando dinheiro lá e não esperam ele subir de novo, perdem. Uhum. E nesse caso, ele não fez isso, então ele conseguiu ter um patrimônio muito grande. E o outro, que era do mercado financeiro, em um dado momento na vida dele, ele fez um empréstimo para reformar a mansão dele. E esse empréstimo levou ele à ruína. Olha só. Então, quem está por trás, né? Sim. Desse dinheiro, desse valor. E tanto que nós temos aí vários exemplos, né? De pessoas, de famílias que têm a mesma renda, que ganham a mesma coisa, 10 mil, 20 mil, e cada um administra de uma forma. Então, é a gente que tem que estudar mais mesmo. Como já falei no início, nós precisamos abrir a nossa mentalidade, trazer isso para dentro da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos, e falar, de fato, mais sobre dinheiro. Mesmo nas coisas mais simples, né? A gente precisa trazer essa pauta para dentro da nossa vida. Sim. O dinheiro em si não é inteligente, mas quem está por trás... Exatamente. É que é ou não inteligente, né? Vamos lá, eu vou fazer agora algumas perguntas para as duas, tá? O que uma mulher que quer liderar precisa entender sobre dinheiro e imagem? Vamos começar com a Ju e, em sequência, a Anne pode responder. Lud, liderança tem estética. E negar isso é perder ou não ter influência. Mas as pessoas entendem mal essa estética. Aqui nós temos 2 pontos, 2 extremos. Aquelas pessoas que negam que a estética vende, porque tem muita gente que está se dando bem fora do padrão, vendendo bem, e aquelas que acham que para vender eu preciso ostentar o que não tenho ou parecer rica. Os 2 extremos estão errados, porque eles estão entendendo imagem da forma errada. Imagem não é o parecer no sentido de estética. Imagem é se posicionar, é percepção. É mais do outro como percebe do que eu como estou me sentindo. Esse negócio de gastar mais do que tem para ostentar é muito mais uma desordem pessoal do que sobre o que o outro está percebendo. Então, quem quer liderar tem que, antes de tudo, entender isto. Entender que ele quer ser percebido e como ele quer ser percebido. Eu volto a dizer, então, assim, é possível você ser uma mulher, liderar e ter um posicionamento sem grandes recursos, é possível. Se você tiver um planejamento para esse posicionamento, para alocar os seus recursos financeiros da maneira certa e sempre visando isso. Onde eu estou? Com quem eu quero falar? O que eu posso investir nesse momento? Como eu me vejo? Né? Mas a estética conta, mas estética não é ostentação. Dizendo de novo, estética não é parecer o rico para vender mais. Liderança não precisa ostentar, o que está tendo muito nas redes sociais. Inclusive, esses dias eu fiz uma enquete na minha rede social falando sobre isso. E realmente as pessoas já estão assim... tá passado, elas já não aguentam mais esse excesso de ostentação sendo jogado para aparecer. A pessoa passa a ficar caricata e aí ela passa a não liderar mais ninguém. Ela só aparece como uma mera caricatura. Sim. Aí traduz, talvez, naquela imagem, né? Que tem muitos likes, mas não comunica nada. E vira uma futilidade, né? Algo que não tem nada de propósito, nada de valor, nada de posicionamento no sentido que vai melhorar a vida de ninguém. Aquilo que você estava falando lá atrás, você começou perguntando, vira uma vitrine, né? Você está assim, apenas numa vitrine, mas você não tem autoridade. Liderança tem autoridade. Liderança conduz as pessoas. Por um lado bom, a gente espera, né? Mas conduz as pessoas. E a mulher que quer ser líder, ela tem que se atentar muito a isso,
né? Tentar diferenciar e prestar atenção nos exageros, né? Nem um extremo, nem outro. Ela tá ali no meio conduzindo essas pessoas para a forma como ela quer ser percebida. Muito interessante isso que a Ju está falando, né? E você, nessa coisa mais também trazendo para esse raciocínio, né? E reflexão também do posicionamento, mas também das finanças. Fala pra gente, Anne. Eu digo assim que pra gente, para as mulheres, né? Para nós, eu coloco assim, trazendo um pouquinho do resumo do que a Ju trouxe, a palavra seria equilíbrio. Ah, mas é impossível, né? Esse dia eu estava comentando. As mulheres hoje, elas têm essa múltiplas funções, né, e tal. É difícil a gente equilibrar e ser bom em tudo. Sim, mas dá pra gente ter um equilíbrio. A gente não precisa ser, né, vamos dizer assim, a melhor, mas fazer. Porque quanto mais a gente acredita, a gente vai liderando e vai sendo perene aquilo. Muitas vezes a gente gasta muita energia e daqui a pouco a gente cansa. Sim. Tanto, a bateria acaba. Bateria acaba. Tanto nas finanças, né, como no teu negócio. Eu vejo muitas vezes as mulheres às vezes se desgastam e só que não conseguem levar em frente. Então, assim, falando de posicionamento, falando de ter um pouco mais de equilíbrio, né? Claro que nós precisamos ir atrás, nós precisamos, né, ter essa garra que todas temos, mas agora voltando um pouquinho para o assunto da Ju, acho que também entra na questão do equilíbrio, né? Não ir nem tanto para lá nem para cá, porque dentro da nossa imagem, quando nós precisamos aparecer, o mínimo de posicionamento, de cuidado do que nós somos. Você até comentou, a gente pode colocar os problemas, né? Mas vamos colocar de forma mais romantizadas, pelo menos, né? Assim, então, para que a gente possa continuar com essa questão que você falou de liderança, né? Administrar bem as finanças também depende desse equilíbrio, ter este olhar um pouco, assim, menos... não consigo encontrar a palavra, me ajude, meninas. Um olhar menos... agressivo, talvez, Sim. né? Para que a gente possa liderar, mas com esse sem equilíbrio. Excessos, sem né? excessos, isso. Acho que a palavra da vez é ordem. Né? Sim. É ordem, primeiro, interior. A gente está precisando muito disso. Sim. Para essa ordem interior, a gente colocar nos nossos projetos de vida. Seja num projeto financeiro, seja num projeto de trabalho, que vai ser refletido aqui nas redes sociais, seja num projeto com a sua família ou no seu relacionamento. Acho que a palavra da vez é essa ordem. E não querer fazer as coisas da forma mais fácil. Pegar atalhos. Sim. Não existe pegar atalhos. Geralmente não dá certo. Não dá certo nas finanças. Não dá certo dentro de um projeto de trabalho. Seja ele offline ou online. Não dá certo. Acho que a palavra é essa mesmo. Tem gente que já quer nascer grande, né? Nascer já quer ir lá para frente, né? Antes grande. Dos processos. A gente vê muito isso, né? Na nossa caminhada, pessoas que não querem passar pelos processos. Elas já querem ir lá para frente. E já ter o bônus antes do ônus. Do ônus. E não, em todo o caminho, a preocupação, a verdade é o seguinte, as pessoas têm essa preocupação, por quê? Porque ela acha assim, ninguém vai me escutar. Enquanto eu estiver nesse processo aqui, se eu estiver aqui no primeiro degrau, ninguém vai me escutar, mas alguém vai te escutar. É aquilo que a gente também falou lá atrás, né? Que sim, que as pessoas estão observando a gente. E às vezes olhar pelo crescimento, né? A ótica da escadinha também faz sentido, né? Para quem está observando. Poxa, aquela pessoa começou pequeno, igual o post lá, né? Comece pequeno e depois torne grande, depois né? Melhore. Não é? Depois melhore. Então, é isso. Mas as pessoas, elas não querem passar pelos processos, aquela via dolorosa, né? Ela já quer ir lá nos frutos. Às vezes as pessoas têm vergonha de onde ela está, né? Ela tem vergonha. E se você tem um foco, se você está caminhando em uma direção, não tem por que isso. Sempre tem alguém que está como você, um pouco abaixo, e tem o que aprender com você. Sempre vai ter. Que bom, né? Anne, então voltando para você, e depois a gente passa para a Ju. Qual o pior erro, assim, algo falho da pessoa que tem muito potencial, mas que não
se posiciona, não inicia nada. Aí já é o contrário, né? Tem gente que tem o potencial, mas não desenvolve, não faz nada com aquilo. Isso também é um problema, né? Com certeza. Eu acredito que essa questão de não querer desenvolver, e às vezes ela tem algum bloqueio, né? Vamos dizer assim, porque às vezes ela quer, mas tem algum bloqueio. Mas tem algumas que têm grandes potenciais, mas elas não querem. Pra mim, a pior falha é o não querer. E muitas vezes tem pessoas com grandes potenciais, mas que elas não querem, de fato, não querem. Sabe? Por exemplo, a gente vê pessoas, às vezes, que estão ali, e não é por insegurança, às vezes é porque ela não quer desenvolver o potencial dela. Sim. Né? E isso a gente vê muito dentro de alguns projetos de ação social que a gente foi. Eu pergunto sempre para as pessoas que estão juntas, e uma das pessoas me falou sobre isso. Falei, o que mais impactou para você até hoje? Ela falou, as pessoas não quererem. Sim. Elas estarem naquela situação e elas não querem. E isso a gente vê não só lá. Muitas vezes nós vemos até, sei lá, mulheres aí em famílias e às vezes reclamam de algumas situações, mas não querem. E falo de todos. Não querem crescer pessoalmente, não querem crescer. Eu acho que isso é um grande obstáculo. Esse movimento, né? Você sair do seu lugar e fazer esse processo, as pessoas não querem, né? Que tem um pouquinho a ver com isso, né? Que talvez se ela pensasse, não, se eu já pudesse pular, aí ok, mas tem que passar por tudo isso, exposição, né? É uma exposição, é um planejamento, tudo é planejamento também, né? Eu preciso planejar, eu preciso me mover para, né? As pessoas também não querem, né? As pessoas me buscam, falam que estão com problemas financeiros, que estão endividados, mas não querem. Por quê? Porque mexe com a estrutura, mexe com o comportamento. Sim. Isso me deixa muito triste. Uma estrutura mexida. E assim, não é o fato só de... Uma coisa é você tentar e às vezes não dá certo. A pessoa não quer nem tentar. Isso. Né? Então, isso às vezes são grandes potenciais que ficam ali, que a coisa não muda, que a coisa não vai pra frente. E aí, Ju, onde que tá isso? Dessa pessoa não querer, mesmo tendo um grande potencial. Na verdade, assim, ninguém é obrigado a querer, né? Ela tem o potencial dela, eu acho que Deus nos dá potenciais, dá para todo mundo, né? Todo mundo tem um chamado, uma vocação, mas também nos deu o livre-arbítrio, né? Cada um faz o que ele entende, depois vai prestar conta com relação a isso, né? O que a gente pode fazer é tentar mover as pessoas, mas de fato a Anne tem razão. Nem todos vão querer isso, né? Nem todos vão estar nesse momento. E não é fácil mesmo, né? Se fazer um projeto, se manter em ordem, tentar estar bem, virtuoso para que as coisas na sua vida avancem, requer demais da gente. Requer um esforço. E o pior é que é um esforço diário, porque para formar um hábito, você tem que estar melhor todos os dias. Sim. Né? E isso requer muito da gente mesmo. Então, acho que não tem como a gente obrigar ninguém a ser melhor. Isso vai depender da pessoa, ela querer, porque ela vai ter que querer isso todos os dias da vida dela. Sim. É forte, né? E é para quem quer, né? Então, realmente, o querer já é algo pessoal. A pessoa pode não querer, né? Estamos numa democracia, né? Até tá lá na Constituição. Já o se esforçar para fazer e passar por esse processo é uma outra questão que tem a ver com a nossa sociedade também, né? Infelizmente, é muito ensinado, até pelo comportamento, o não fazer, né? Não sair do seu lugar, não inovar, não empreender. As pessoas têm medo de fazer as coisas, né? Vocês têm essa impressão também? Sim. Mas para você ver que tá muito mais fácil, Luiz, do que a gente imagina. A única coisa que impede é o querer, né? Então, assim, se a pessoa quer... O indivíduo, né? Então, assim, depende mais da gente mesmo do que de outros fatores. Então...
eu acho que é mais, não é, é mais simples. Só que é o que nós falamos, o ordinário, aquilo que é o dia a dia. Às vezes é mais difícil, né? Que a gente tem que mudar todo momento, a disciplina. Sim, sim. E quais as 3 ações práticas que alinham imagem, finanças e posicionamento? Vamos começar pela Anne e depois a Ju. Ela trazer isso para a questão de posicionamento, de rede social. Eu vou colocar aqui um pouco mais abrangente do que só nas redes sociais, mas o que eu acho que uma das coisas que vai alinhar tudo isso, que é muito falado no meio da educação financeira, é a gente sempre viver num degrau abaixo. Gastar menos do que a gente ganha. Porque aí, sim, tudo vai ficar alinhado. A partir do momento que nós queremos comprar uma blusa, uma bolsa, que meu salário não compete, já vai começar a dar ruim tudo isso aí que nós falamos. Sim. Na imagem... Desmorona tudo pela frente. É a casa na areia, né? Porque é um degrau de cada vez. É um degrau de cada vez que a gente vai construindo. Né? E muitas vezes, aquela blusa que antes era tão importante para você, a partir do momento que você começa a ter os seus focos, seus valores definidos, você começa a juntar sua reserva financeira, aquela blusa já não vai ser mais tão importante, já não vai ser aquilo que vai ser o teu sonho tão importante. Só que muitas vezes é aquilo que você não soube esperar. Eu tô colocando uma blusa, né? Que era mais caro, que não sei o quê, que vai comprometer os próximos 10 anos da sua vida. Então, né, de forma simples mesmo, gaste menos do que você ganha. Viva um degrau abaixo. Dani, desculpa, Anne, você você sempre teve uma curiosidade aqui que despertou. Você sempre teve essa visão? Ou você estudou e agora você trabalha com isso? Você sempre teve já esses insights de ordem, de planejamento financeiro? Não, é muito estudo. Sim, você já gastou seu salário tudo com roupa? Eu já gastei e me acho idiota hoje em dia, né? Quando eu morava lá em Morrinhos, quando eu era começar o primeiro emprego lá, eu já gastei o salário tudo com roupa. E até hoje eu cometo umas coisas que por que eu comprei isso, né? Porque é normal, né? Nós somos emoções. Emoções a gente vai aprimorando, vai alinhando todos os dias. Mas eu aprendi muito, estudo muito, tudo que eu tento estudar eu aplico pra mim. Tem coisas que é mais fácil, tem coisas que são mais difíceis. Você tem uma história com o dinheiro, você tem uma história, eu também. Não é só o que a gente viveu, nós temos as nossas memórias de infância, aquilo que as histórias que nos contaram sobre dinheiro. Tem as histórias que nós vivemos com o dinheiro. Aí elas se juntam e aí forma isso que a gente é hoje. E muitas vezes a gente tem que desmistificar tudo isso. E não é muito fácil, né? Sim. Então, assim, é estudando, é indo, é aplicando aqui, né? Graças a Deus. O meu marido é uma pessoa que também me ensinou muito. Ele sempre lidou muito bem com o dinheiro. Então, a gente vai trazendo toda a parte do estudo, que eu alinhei com a parte técnica, e hoje eu trabalho bastante as emoções, o comportamento, na parte financeira, mas não foi sempre assim, quem me dera. Se eu fosse sempre assim, como o Gustavo Cerbasi, que desde a sua linha, né, no primeiro emprego, eles já fizeram um planejamento financeiro, já juntaram dinheiro, eu estaria talvez como ele, assim, né, financeiramente falando. Sim, mas em algum momento lá atrás, aquela coisa do marketing venceu, fez sentido na nossa vida, né? Sim. Que a gente viu as blusinhas, as roupinhas, ficou encantada, porque tem também uma psicologia em tudo isso, né? Um marketing também. Só que agora a gente tem a Anne, né? Para orientar a gente. E agora a gente virou gente nessa questão, né, Anne? E aí, Ju, o que você tem para falar para a gente sobre essa reflexão, né? Essa questão da imagem, de finanças, de posicionamento mais voltada aí para a mídia, né? Para a questão midiática. Eu volto a falar, para a gente estar bem posicionado, com uma imagem que atraia a percepção das pessoas certas, que a gente quer atrair, a gente não precisa de grandes recursos, eu não preciso de marca. Né? Eu sempre, como eu trabalho com profissionais liberais, com pequenos empreendedores, eu falo para elas, eu falo, a sua bolsa de marca não vai fazer com que você atenda mais clientes ou venda mais, porque talvez a sua cliente nem saiba
sobre essa marca ou sobre essa bolsa, entendeu? Você não vai atrair mais por conta disso. Eu sempre digo que você entregar no prazo, entregar um bom produto, ter uma clareza nas relações comerciais, vai vender mais e vai atrair melhor esse cliente, vai fazer com que ele fique mais fiel do que a aparência. Então, a gente está num momento que a gente está confundindo as coisas. Está confundindo imagem, posicionamento, com gastos excessivos e esbanjamento nas redes sociais. Então, as coisas não são assim. É uma confusão que, claro, né, a gente escuta muitas coisas. A internet, né, é muito barulhenta. Né? Hoje, a nossa vida é muito barulhenta. Mas, do mesmo jeito que a gente tem um projeto de negócios, a gente tem que ter um projeto financeiro, claro que nós sempre vamos cair dentro das nossas vaidades. Sim. Sempre tem algo que eu quero, não é pelo outro, é por mim mesmo. Então, eu acho que até assumir isso é válido. Porque você assumindo isso, você consegue pôr as coisas na balança e falar, olha, não, aqui ok, isso aqui é por mim mesmo, porque por algum motivo isso vai satisfazer a Julieta, pessoalmente. E isso aqui é para o meu trabalho. Isso aqui é para ser colocado, para que eu possa conversar um pouco melhor com o meu cliente, para facilitar o diálogo. E tem a ver com a verdade também, que você falou, né? Com a verdade. Você está inserindo ali o que você é também de verdade, né? Para que as pessoas saibam um pouquinho também, né? Nem tanto também, só passar aquelas coisas. Trazer um pouco da Julieta para aquilo que ela faz e a Anne, para a gente saber como é que elas são de verdade, né? No dia a dia, eu acho que é interessante também, né? Não tem nada demais. Por exemplo, eu quero aquilo ali que é um pouco mais caro do padrão. Às vezes eu consigo comprar, às vezes eu não consigo comprar. E aí tá tudo bem, né? E aí tá tudo bem também. Sim. Meninas, eu quero falar para vocês o seguinte, se a gente ficou sem tocar em algum assunto que seja importante para a gente falar aqui agora, para deixar para o pessoal, para falar com a audiência, para ensinar, para ajudar ali aquela pessoa que esteja assistindo e uma dica, assim, alguma coisa que agregue na realidade das pessoas. Pode falar, Anne e a Ju. Bom, a gente já falou tanto, né? E começa a pensar em vários assuntos que a gente quer falar, né? Em meio, eu acho que a gente ficaria aqui... Mas sempre tem, né? Você fala, nossa, eu quero ter a oportunidade agora de agregar ali na realidade de quem está assistindo. Sim. Eu quero reforçar, né? O que a gente já falou, falar mais realmente sobre... o planejamento financeiro, falar sobre dinheiro, não ter medo de falar sobre isso. Sim. Seja com quem você convive, com você mesmo, com seu esposo, com a sua família, mas é importante a gente colocar as cartas na mesa, né? A maioria dos divórcios, eles acabam acontecendo por falta por falta de dinheiro, por problemas financeiros, filhos brigando com o pai, essas questões. Então, isso é muito sério, né? Então, se aprofundem um pouco mais, comecem a falar sobre isso, não tenham medo. O problema tem que ser enfrentado de frente, porque senão vai virando uma bola de neve. Se tá com um problema lá, tá enrolado em cartão de crédito, que hoje acontece muito, sente, olhem, façam o que tá acontecendo, façam uma estratégia de guerra mesmo, até vocês conseguirem detonar com essa fatura de cartão de crédito. Mas não fiquem mais colocando para debaixo do tapete. Né? A gente sabe que a situação financeira do país, os preços estão aí em alta e a gente sempre tem uma desculpa. Ou é a crise, ou é a falta de dinheiro. Mas eu vejo assim, hoje é a hora de você sentar. Se você não tem esse planejamento, se você não tem isso anotado, anota. Se você tá lá que não tá vencendo pagar a fatura de cartão de crédito, senta, olha, veja o que tá acontecendo. Às vezes é importante a gente parar, respirar e enfrentar o problema. Falar de dinheiro é importante para você, para o futuro da sua família e para o seu futuro principalmente. Então, isso que eu gostaria de deixar assim registrado para fechar nosso podcast com chave de ouro. E já deixa o seu arroba. Meu arroba, Anne Finanças, lá tem muitas coisas legais sobre finanças.
Tem muito conteúdo, pode me chamar lá, que sempre posso, né, responder e conversar com vocês para poder solucionar os problemas financeiros aí. Pelo menos dar uma luz. Só não tem dinheiro. Sim, tem, né? Mas você, é aquilo que a gente falou, né? Você ajuda a pessoa que está por trás do dinheiro a fazer o dinheiro inteligente. Isso mesmo, né? Isso mesmo. Julieta, dá suas breves considerações e já deixa o seu @, para nós. Tá certo, vou aproveitar, né, tudo que a Anne falou aqui, ó, se planeje financeiramente, sente, faça o seu projeto financeiro, converse com seu esposo, com a sua família e olha, eu tô trabalhando em redes sociais, eu tenho um pequeno negócio, eu tenho meu negocinho ali em casa, faço bolo, qualquer coisa que seja, quero apresentar bem o meu negócio na rede social, faz a coisa com planejamento, faz a coisa com foco, faz um passo a passo, tudo muito bem organizado, lembrando sempre que você tem que trabalhar não com ostentação, mas pensar na percepção que o seu cliente está tendo de você. Qual é a percepção? O que você quer que ele veja em você? Qual o primeiro valor que você quer passar? E use a sua imagem bem trabalhada para isso. O meu @ é Julieta com 2Ts.brito, né? Eu também falo ali muito ali de como você pode melhorar, assim, os seus vídeos, como você pode fazer com que o seu vídeo, seu Reels alcance um pouco mais. Falo de posicionamento, falo de marketing digital, você vê também um pouco ali da minha família, um pouco não, bastante. Então, assim, não tem só nada teórico, né? Você fica ali, você aprende um pouquinho de cada coisa. E eu tô lá, pode me chamar na DM, precisar de qualquer ajuda, a audiência da Lud tá aí, pode falar, vim pela Lud, que eu vou te ajudar, pego pela mão e ajudo no que precisar aí. Eu vou te falar que essas duas são grandes, viu? Potentes, profissionais maravilhosas, são receptivas, agradáveis, como vocês podem ter visto muito bem. E eu quero fechar com um bate-bola, assim, um ping-pong. Vou começar pela Anne. Anne, vamos lá. Você finaliza com uma palavra que venha rápido à sua mente. Imagem sem inteligência é o quê? Vazia. Imagem sem inteligência, Ju? Perda de tempo. Dinheiro sem direção é? Desgovernado. Dinheiro sem direção, Ju? Fracasso. Olha só. Pessoal, chamem as meninas e eu super indico. São parceiras do Instituto Cordas, então podem falar ou com elas diretamente ou com a gente. E este foi o Go Week, né, a liderança que move, né, o Centro-Oeste, move Goiânia. Então, eu estou te esperando no próximo episódio com verdades, com provocações e com inteligência. Até mais.